Palavra aberta. Caberá ao Ministério Público Federal decidir se apresenta ou não à Justiça denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na acusação de que o cartão de vacina dele foi falsificado. O MPF está recebendo da Polícia Federal a conclusão das investigações sobre o suposto episódio. A PF indiciou Jair Bolsonaro e mais 16 pessoas pelos crimes de associação criminosa e inserção de informações falsas no sistema do Ministério da Saúde. O indiciamento é quando uma pessoa investigada passa a condição de indiciada, por exemplo, quando o inquérito policial aponta um ou mais indícios de que ela cometeu determinado crime. O ex-presidente ainda é investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado, envolvimento nas milícias digitais e a suspeita de venda de joias da presidência. Bolsonaro também é investigado em um dos inquéritos dos atos golpistas do 8 de janeiro e ainda responde a 3 investigações abertas, enquanto ele ainda era presidente, que envolvem a pandemia e uma possível interferência na Polícia Federal. Para debater o futuro jurídico e político do ex-presidente, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Bernardo Pessoa de Oliveira. Olá, doutor Bernardo, obrigado pela presença. Olá, bom dia, agradeço o convite e ajudarei no máximo possível. Obrigada, seja bem-vindo, e recebemos também o cientista político, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Obrigada pela presença, Malco, bom dia. Prazer, Kátia, Eustáquio, Bernardo, estamos juntos. Muito obrigado. Começando com o doutor Bernardo, o que significa na prática agora esse indiciamento, a decisão do Ministério Público Federal se apresenta denúncia contra o ex-presidente ou não? Muitas pessoas perguntando se ele foi indiciado, se a Polícia Federal concluiu as investigações, ele não tinha que ser preso ou não. Esclarece pra gente, doutor Bernardo. Bom dia a todos. O indiciamento nada mais é do que um juízo de valor da autoridade policial. Ele termina as investigações apontando ali a existência de supostos crimes ou não e encaminha a quem é a autoridade competente para apresentar uma denúncia, que no caso do ex-presidente é o Ministério Público Federal. O termo de indiciamento é encaminhado ao Ministério Público Federal, que é a quem caberá, analisando, fazendo aí sim um juízo de valor mais detalhado juridicamente falando, se entende se vai apresentar denúncia ou não. No caso aqui, o termo de indiciamento não importa imediatamente em prisão, não importa imediatamente em um juízo ou uma asserção de que a pessoa é culpada ou tenha praticado um crime ou não. Inclusive, o Ministério Federal ele pode arquivar. Exatamente. O caso, né? Pode dizer que aquelas provas não são suficientes, dizer que o ex-presidente é inocente e arquivar. Exatamente. Ou mesmo determinar a reabertura do inquérito e a refazimento ou procura de novas provas e indícios. Doutor Bernardo, agora, se não arquivar e a denúncia prosseguir, né? Ser oferecida a denúncia e um processo, né? Ele virar réu e numa eventual condenação. Qual seria o peso? É uma pena, de fato, significativa? Quais seriam as consequências? Olha, no caso, o termo de indiciamento aponta que o ex-presidente praticou a inserção de documento, o crime de inserção de documento falso, ou seja, falsidade, falsificou um documento público na condição, na época, de servidor público. Esta pena em si é de 6 anos aumentada em 1/6, somado ao crime de associação criminosa, que é de até 3 anos. A consequência, nesse caso, é uma pena, eventualmente, uma pena somada que pode alcançar aí mais ou menos 9 anos. Isso é claro que é um exercício de futurologia, é uma especulação, porque depende de dosimetria de pena, depende de toda uma instrução processual na qual o presidente vai poder apresentar eventuais provas em sua defesa, buscando a sua inocência, e após isso, o juízo competente que vier a julgar esse caso vai analisar aquelas provas, vai analisar a situação pessoal do acusado, né? Até que é um acusado que notoriamente vem
colecionando inquéritos. Isso pode pesar contra ele eventualmente em um eventual pena, uma eventual sentença condenatória, e esse juiz competente vai fazer a dosimetria e definir qual é a pena. Como eu falei, pode ser até 9 anos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as outras acusações, os outros inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas já querendo passar a palavra para o cientista político Malco Camargo. Malco, esse indiciamento essa semana pela Polícia Federal pesa muito contra o ex-presidente do ponto de vista político, ou já que ele teve muito desgaste nos últimos meses, muitas investigações, acusações, não vai mudar muita coisa do ponto de vista político? Eustáquio, o indiciamento é um primeiro passo de uma contínua desgaste político de Bolsonaro, por um lado, e de outro lado, de uma narrativa de vitimização para o outro. Para as pessoas, para o eleitor, ele vê isso como um crime simples, como se fosse nada, apenas um documento adulterado. Esquece de avaliar que era um presidente no exercício do poder, usando a estrutura do Estado para ter vantagens pessoais. Isso, do ponto de vista jurídico, é crime passível de pena até 9 anos, como diz o Dr. Bernardo. Agora, do ponto de vista político, esse fato ele vai ficar muito mais grave quando associado a outras questões. Até o momento, cabe a narrativa de uma certa perseguição. Afinal, era só um certificado de vacinação. Afinal, era só um documento público. Afinal, é o uso da estrutura do Estado para ter vantagens pessoais, para sair do país, uma vez que ele estava impedido naquela época. E associado à necessidade de sair do país com a eventual tentativa de golpe de Estado, essa narrativa muda com o passar do tempo. Então, neste momento, a opinião pública vê como vitimização, como perseguição, parte dela. Outra parte acha certo o que está acontecendo com o ex-presidente. Agora, na prática, a situação dele, quando associado aos vários inquéritos, vai montando um quebra-cabeça que pode deixar, mesmo essa opinião pública que hoje ainda defende o presidente, mais alerta a tudo o que foi feito durante o tempo que Bolsonaro foi presidente da República. Agora, Malco, você vê espaço, ambiente para que venham aí outras decisões por indiciamento ou até mesmo por parte do Ministério Público de oferecer denúncia em outros casos, porque não se trata apenas do cartão de vacina, né? Tem o caso das joias, as milícias digitais, outras investigações, inclusive o 8 de janeiro. Neste momento, você acredita que haverá um avanço nisso também? O indiciamento, ele seria, assim, o início de um ciclo aí para o presidente da Justiça? Desculpa, Cássio, mas não há dúvidas que é, de fato, apenas o início. É importante dizer, politicamente, nada muda. Bolsonaro continua inelegível e proibido de disputar a eleição. O que pesa é o ator Bolsonaro agindo na cena política brasileira. Até que ponto que ele vai conseguir manter a sua força, mesmo tendo praticado crimes contra a democracia, ou contra o Estado de Direito, ou mesmo contra o Estado tendo vantagens pessoais, e usando dessa narrativa e desse espaço a seu favor. Nós temos que lembrar que Bolsonaro não é o único caso que, quando a justiça vai gerando novos fatos, vai ganhando popularidade. Trump nos Estados Unidos é exatamente esse. A cada novo indiciamento, a cada nova polêmica, cada vez que as instituições vão contra ele, ele se coloca de vítima, se coloca como outsider, se coloca como alguém que estivesse à margem da estrutura do Estado e sendo perseguido. É bom lembrar, tanto Trump quanto Bolsonaro usaram a estrutura do Estado para ter vantagens pessoais. Isso agora está sendo reavaliado pela Justiça. Cabe ou não à opinião pública, e principalmente aqueles que são fãs de um lado ou de outro, que o defendem incondicionalmente, que percebam se essa é mesmo o tipo de liderança que vale a pena fazer tanto sacrifício no que se refere às opções políticas e esperança de um futuro de um Brasil melhor. Só um momento, Eustáquio. Teve agora, nos últimos dias, o vazamento de áudios do Mauro Cid, falando que foi pressionado a fazer delação pela Polícia Federal e também criticando a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Você acredita que esse novo elemento pode colocar em descrédito as investigações? As delações premiadas, por si só, já vem sido questionada há um bom tempo no meio jurídico e também junto à opinião pública, né? Mauro Cid ficou preso mais de 120 dias exatamente pelo ato que nós falamos agora, que é a falsificação do cartão de vacinas. Mas na prisão se revelou-se outras coisas. O Instituto da Delação Premiada, eu acho que é um instituto muito interessante e inteligente, mas já foi feito mau uso dele no passado e pode estar sendo feito mau uso no presente. E se isso acontecer, o resultado será o mesmo.
Tudo que foi obtido por delação premiada no passado foi cancelado, foi declarado ilegal pela justiça e pode acontecer novamente. E o resultado disso é o quê? Todo o trabalho da justiça, que poderia servir para punir os malfeitos da política, acaba sendo eliminado pelo trabalho mal feito da justiça a não ter o rigor necessário a usar esse tipo de instrumento jurídico. Voltando a falar do ponto de vista jurídico, doutor Bernardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado em outros inquéritos. Esses outros inquéritos, eles passam pelo mesmo rito da questão da falsificação do cartão de vacina? A Polícia Federal investiga, depois indicia ou não, encaminha para o Ministério Público. Já que são várias investigações, pode redundar numa prisão, por exemplo? Exatamente. Só fazendo um pequeno adendo ao que o colega falou, de fato, caso a delação premiada do Mauro Cid venha a ser questionada e anulada, as provas ali obtidas serão anuladas, deverão ser retiradas do processo. Mas em relação ao Mauro Cid, eventuais provas obtidas, inclusive por outros meios jurídicos, podem e devem ser utilizadas no inquérito para indiciar quem quer que seja nesse processo. Voltando à sua pergunta, sim, todo inquérito penal ou civil segue o mesmo rito, ou deveria seguir o mesmo rito jurídico. A polícia investiga, autorizado eventualmente com autorizações do Ministério Público Federal, no caso do Poder Judiciário. Após a polícia faz um termo de indiciamento ou faz um relatório final, encaminha quem quer que seja a autoridade competente para apresentar denúncia. Os inúmeros inquéritos que se tem notícia até hoje em relação ao ex-presidente, alguns deles são muito graves e há casos, inclusive, em que ele é ligado. O caso de 8 de janeiro, ele está investigado num dos inquéritos decorrentes do 8 de janeiro, como o 8 de janeiro trata de crime multitudinário, alguns dos investigados, inclusive, já foram denunciados, já foram processados, inclusive condenados. Então, é bem certo que o inquérito em que envolva o presidente da República, o ex-presidente da República, venha a seguir o mesmo rito e o mesmo trâmite. Haverá apresentação de uma eventual denúncia, caso descubra-se provas contundentes contra ele, e será julgado, processado, no caso, perante o Supremo Tribunal Federal. Vários dos outros investigados nesse inquérito do cartão de vacina e nas outras investigações foram presos. Várias outras pessoas foram presas. Em que casos o ex-presidente pode ser levado à prisão também, durante as investigações ou a apresentação da denúncia? Durante as investigações, o investigado ou pessoas ligadas ao investigado só pode ser preso em caso em que venha a intervir nas investigações, busque atrapalhar provas ou sumir com provas, se evadir, em outras palavras, fugir, ou se constitua ou se verifique que essa pessoa é um risco para a sociedade. Neste momento, com os elementos que temos, até mesmo pela imprensa, não é o caso neste momento. Porque, a princípio, houve, em tese, uma tentativa de evasão quando foi para os Estados Unidos, mas está no Brasil hoje. A princípio, não tenta buscar sumir com provas, e isso não traria juridicamente elementos para autorizar uma prisão preventiva. O Malco, é possível, é coerente, digamos assim, a gente traçar paralelos o que acontece hoje com o Bolsonaro e o que aconteceu com o presidente Lula na época da Lava Jato? E também em relação aos personagens, colocar assim lado a lado, Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal da época, a Polícia Federal de hoje, prisão do Lula, uma eventual prisão do Bolsonaro, a comoção, depois Lula saiu da prisão, voltou para a presidência da República. O que dá para analisar e pensar sobre isso tudo?
Que triste, né? A história sendo recontada com diferentes personagens. Eu acho que o que pode mudar, o que seria essencial para mudar, para que a história não tenha o mesmo fim, e ela pode ter o mesmo fim, comoção, soltura, eleição, voltar à presidência, é o trabalho bem feito da justiça. Quem é mais importante aprender sobre o que aconteceu no passado é a justiça brasileira. Saber que ela tem sim capacidade de levar um presidente à cadeia. Já mostramos isso. Mas isso tem que ser feito com processos e ritos muito claros, à luz da Constituição. Isso não foi feito no passado e espero que este mesmo erro não aconteça com o atual ex-presidente. Lula, não há dúvidas que foi perseguido pela justiça. Não há dúvidas que houve também excessos. E não há dúvidas que houve também crime. No caso de Bolsonaro, nós vivemos o mesmo rito. Agora, cabe à justiça fazer diferente para que não tenha o mesmo destino. Está nas mãos do STF. A comparação é a mesma. A diferença é que Bolsonaro tem uma instância de recorrer a menos do que Lula, porque ele ainda estava sendo julgado por um tribunal. E Bolsonaro, o processo está direto no STF, o que dificulta, para o caso do Bolsonaro, a anulação de provas, um próprio questionamento da justiça, uma vez que ele já está na instância máxima da justiça brasileira. Você acredita que há perseguição também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não estou falando de perseguição, estou falando que a justiça... Bom, vamos tratar de outros termos. Qualquer um que promove crimes deve ser perseguido pela justiça. Seja um criminoso cidadão comum, seja um ex-presidente da República. É importante que a justiça trate todos iguais. O que a justiça não pode é passar por cima dos seus próprios ritos na busca da construção de um desejo, ou político ou pessoal, de um juiz para fazer valer a sua vontade. No caso de Lula, isso aconteceu e a justiça provou que Moro estava interessado diretamente e agindo para que aquele desfecho acontecesse daquela maneira. Se isso for provado também, que Alexandre de Moraes, neste caso, também está agindo da mesma maneira, o resultado vai ser exatamente o mesmo. É importante, então, que a gente separe isso. E quem é mais importante para mim aprender, uma vez que os políticos aprendem na relação com as pessoas, é a justiça aprendendo sobre seus próprios resultados. Poder olhar para trás e falar, valeu a pena ou não ter agido dessa maneira. A Lava Jato não valeu a pena. Os custos ficados pela Lava Jato foram enormes e os benefícios dela, que era de fato combater a corrupção no Brasil, nós sabemos que não aconteceu. Agora, quando um político que se beneficia das estruturas do Estado, tal como fez Bolsonaro, se chegar ao mesmo resultado, mais uma vez, o recado para o próximo presidente, que não seja Lula, seja Bolsonaro, é a corrupção vale a pena e usar toda a estrutura do Estado a seu favor quando você está na cadeira máxima de representação vale a pena. Triste futuro para o nosso país, caso este seja o desfecho. Só antes da palavra final do doutor Bernardo, só mais uma pergunta, Malco. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que está sendo perseguido no ponto de vista político, uma marcação do Alexandre de Moraes, por exemplo, e do Supremo contra ele. Você acredita nisso? Tem que ter uma marcação em relação a qualquer cidadão que promove malfeitos, seja na vida fora da vida política ou na vida política. Estar no cargo de presidente da República não é uma salvaguarda para fazer o que quiser no que se refere às nossas instituições. E talvez o delito mais simples e o mais simbólico disso seja exatamente a alteração de um cartão de vacina. Não cabe a um ex-presidente colocar uma estrutura, um aparato de Estado para falsificar um documento para ele ter vantagens pessoais, uma vez que não cumpria as condições de deixar o país à época, porque se recusou a tomar a vacina de Covid. E para deixar bem claro, né, Malco, você está usando a palavra perseguição no sentido também do rigor, né, da aplicação correta e adequada da lei. O que eu quero dizer, Cátia, Eustáquio, Bernardo e ouvintes, não pode, em nome da aprovação popular, em nome de você ter um conjunto de seguidores, dar uma salvaguarda a qualquer cidadão, seja ele presidente da República ou não, para agir por cima das leis, ainda mais buscando vantagens pessoais, que foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Bernardo, para finalizar, o senhor teme, depois de tudo que aconteceu em relação à Lava Jato, que nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro haja os mesmos erros ou os mesmos excessos, eventuais anulações de delações, anulações de condenações de investigações? Bom, eu espero que não. Até porque, como dito aqui, ninguém na condição de presidente da República tem salvaguarda para cometer crimes. E crimes nós vimos até ao vivo, né? Anunciados em lives e
motocicletas por aí. Bom, a princípio, o devido processo legal está sendo resguardado para todos os réus que estão envolvidos nesses casos. É claro, tem que se garantir um juízo natural, tem que se garantir o devido processo legal para todos eles, inclusive para o ex-presidente. O fato, e justamente para se garantir a rigidez, a lisura dessas investigações e de uma eventual condenação, e que essa eventual condenação não possa ser anulada, não possa ser questionada, a não ser daquele ponto de vista político ou moral daqueles que gostem ou que idolatrem o ex-presidente. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos o cientista político, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Obrigada pela presença. Até breve, Malco. Até breve. Seria um prazer, Kátia, Eustáquio e Bernardo. Um abraço. Recebemos também o advogado especialista em Direito Público Eleitoral, Bernardo Pessoa de Oliveira. Doutor Bernardo, obrigado pela presença. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi sempre um prazer participar com vocês. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que a gente está aqui todo sábado a partir de 8h25 no Jornal da Itatiaia.